Olá, bom dia. Segunda-feira, 26 de janeiro. Semana está começando. 72 feridos por um raio, vítimas com queimaduras no tórax e nas mãos, 8 em estado grave. Esse é o saldo da marcha de Nicolas Ferreira em meio a um temporal em Brasília. Lula faz a primeira viagem internacional do ano. No Panamá, vai tentar fortalecer a união da América Latina com esses novos colegas conservadores. Já chega de ordens de Washington. Delcy Rodrigues fala aos petroleiros da Venezuela e dá um basta ao presidente Donald Trump. E americanos pedem fora ICE depois do assassinato a queima-roupa de um enfermeiro em Minneapolis. O homem de 37 anos foi executado com 10 tiros. Notícia, análise e informação aqui no TVT News, primeira edição de hoje, começando agora a partir da Avenida Paulista. Vem se informar com a gente? Vamos lá? Vamos juntos. Um raio marcou o encerramento da marcha do deputado federal Nicolas Ferreira até Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 72 pessoas receberam atendimento, sendo 24 encaminhadas a hospitais. 8 permanecem em estado grave. Mesmo após o incidente, a manifestação não foi dispersada. Nicolas Ferreira chegou ao local depois da queda do raio e fez um discurso atacando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e afirmou que, abre aspas, é só o começo. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindeberg Farias, diz que vai apresentar uma representação à Polícia Federal para que sejam apuradas as responsabilidades de Nicolas e dos organizadores da manifestação. Segundo o deputado, Nicolas usa o ato como cortina de fumaça, diante de denúncias recentes como o escândalo envolvendo o Banco Master com o empresário Daniel Vorcaro no centro das investigações. Vamos dar uma olhada. Só que a gente sabe que o objetivo dessa caminhada foi tirar o foco do Banco Master. Você sabe que o Nicolas tinha um telefone, o telefone do Vorcaro, o Vorcaro tinha um telefone do Nicolas. Eles têm uma proximidade, que é a Igreja Alagoinhas, aquele Fabiano Zetel, que foi o maior doador do Bolsonaro e do Tarcísio, era pastor da Lagoinha. Eles são próximos, eles queriam desviar o foco do Banco Master. No mais, pessoal, só ele falou. Na verdade, o que está vendo aí é uma disputa. Ele está disputando o legado do bolsonarismo. Está querendo dizer, olha, eu sou a grande liderança. Porque tinham ali inúmeros deputados. Ele centralizou a fala nele. Era uma coisa personalista, de disputa e de liderança desse espaço da extrema-direita. Laura Capriglione, Eduardo Castro comigo aqui todas as manhãs. Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre essa marcha, então. Na semana passada eu achei bastante curioso e engraçado até, porque assim, Nicolas começa essa marcha pensando que talvez fosse caminhar ali sozinho ou com um punhado de gente. E com isso conseguir maquiar, de fato, o que era uma caminhada de vários e vários quilômetros. Conforme as pessoas foram chegando, ele já não conseguiu mais esconder isso. Então tinha que caminhar de verdade. E daí se fez lá de dolorido, né? E com a cara sempre muito cansada, caminhando, fazendo esse percurso. E daí chega, então, em Brasília, reúne um montante considerável de pessoas, segundo a USP, 18 mil pessoas reunidas ali em Brasília. Acontece antes dele chegar esse incidente, com um raio caindo no meio da manifestação, ferindo muitas pessoas, e a manifestação não é paralisada, ela continua acontecendo. Ele faz um discurso sem sequer citar esse episódio, que pegou mal. Pegou mal ele não ter citado isso e pegou mal também o raio ter caído no meio da manifestação. Nos grupos religiosos aí está sendo lido como um sinal não bom, não positivo, de uma marcha como essa, de uma marcha golpista. O apelido da marcha foi esse também, essa marcha golpista de Nicolas Ferreira. A avaliação de vocês? Bom dia, Laura. Bom dia, bom dia. Que coisa louca, né? Que Sim. Coisa surreal. O Brasil tá surreal mesmo, mas é até a página 2, né? Porque Brasília é conhecido por ser um lugar que cai muito raio, que é um dos lugares campeões de queda de raio. Havia alerta de tempestade, quer dizer, uma irresponsabilidade, não tem nada de Deus nessa história. Tem de meteorologia.
Então, é uma meteorologia desfavorável e que ele, no afã de capitalizar politicamente, porque é só nisso que ele pensa, manteve a manifestação absolutamente irresponsável. Então, eu acho que é o Nicolas Ferreira sendo Nicolas Ferreira, nada, nenhuma surpresa. O que me surpreendeu não foi a manifestação do Nicolas Ferreira, não foi o fato de ter juntado 18 mil, que aliás é pouquíssimo, para os padrões bolsonaristas. É pouquíssimo, é uma marcha que foi para lá para exigir qualquer benefício ali para o Jair Bolsonaro. Então era uma marcha de bolsonaristas, teve ônibus, teve gente que veio de fora, teve 18 mil é nada. O que eu acho impressionante, isso sim, não é Deus que explica, não é a meteorologia que explica, mas é o mau caratismo que explica, é a cobertura que a grande mídia deu para essa manifestação, que é uma piada de mau gosto. Enfim, a Folha de São Paulo pôs repórter, fotógrafo, tudo, para acompanhar. E durante os primeiros dias dessa cobertura, só tinha foto, como a gente chama no jornalismo, foto fechada na cara do Nicolas Ferreira, que era para não mostrar que ele estava andando por aquela estrada, pela BR, na companhia de pouquíssimas pessoas. Então a Folha e vários órgãos da grande imprensa ajudaram a bombar essa manifestação, que é uma manifestação que, ao fim e ao cabo, só serve para o Nicolas Ferreira, para transformar o Nicolas Ferreira no grande defensor de Jair Bolsonaro e assim o destinatário da cesta de votos do Bolsonaro na região de Minas Gerais. Então eu acho que o que me assombra é isso. E quando a gente pensa que Nicolas Ferreira, que é uma personagem secundária, faz uma coisa da Folha, manda repórter, fotógrafo e tal, e a mesma Folha está cobrindo Minneapolis com fotógrafo, com repórter e fotógrafo em Nova York. Sim. Ou seja, a milhões de quilômetros de distância, sendo que ali está acontecendo literalmente um ensaio de guerra civil. Eu falo, bom, a grande imprensa, de uma vez por todas, perdeu a ideia do que é notícia, do que é relevância, do que é importante para a história, né? Ela virou acompanhante de gente que faz fake news o tempo inteiro. Meio melancólico esse fim. Sim. Panfletos políticos, uma vez que não fazem jornalismo. Duas vertentes. Vertente política e vertente religiosa. Não é vou de trás para frente. Não é por acaso que terminou na Praça do Cruzeiro. Olha lá o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vê. A cruz onde aconteceu a primeira missa de Brasília. Né? Antes mesmo da inauguração. E no dia da inauguração também aconteceu uma missa ali. Praça do Cruzeiro, religioso, símbolo religioso. Haverá sempre a desculpa de que não poderia ir até o Supremo ou até a Papudinha porque houve ordem judicial contra isso. Mas é conveniente. Foi na Praça do Cruzeiro, atrás, bem atrás assim na imagem, a primeira coisa que tem, olhando não para a esplanada dos ministérios, mas para o outro lado, é uma igreja, é a capela do Exército, das Forças Armadas, bem no meio ali, bem logo. Olha lá o Cruzeiro lá. Sim, aqui a gente ali ao fundo, sim. Pequenininho ali em cima da cobertura azul. Então, Praça do Cruzeiro. Uma caminhada de lugar nenhum para lugar nenhum. Caminhadas geralmente acontecem... Bom, o MST já fez caminhada de 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Essa aqui teve 200 e pouco. Por que 1.500? Porque você ia passando por lugares e ia agregando pessoas. E a gente que estava informada de que aquilo ia acontecer e não fazia de conta que, está passando uma manifestação na minha frente, Jesus está mandando eu ir junto. Não tem, como aconteceu. Sim. Carlos Bolsonaro foi lá de helicóptero e voltou, de carro e voltou. Né? E várias cenas remetentes à Bíblia, remetedoras a imagens bíblicas, ele tendo os pés lavados por irmãs de cabelos longos, só faltou fazer como Maria Madalena e lavar com os próprios cabelos o pé dele. Né? Imagem, e ele falando, inclusive, a imagem comigo na frente fica mais bonita, né? Também deixando tudo pronto para ser gravado. Né? Mas o ser gravado era mais na parte... Não vou comprar agora nesse momento, nada que você quer me vender. Mas a imagem política e a religiosa. Estou começando pela religiosa, porque teve também um pouco de Sermão da Montanha. Teve gente com cadeira de rodas, né? Teve o nosso só não levanta-te e anda, faltou pouco.
o nosso Magno Malta não está em condições de levantar e andar. Ele tem um problema no joelho. Você achou que eu ia falar outra coisa, fale a verdade. E aí, saindo também, sem Paracatu. Lá em Paracatu tem duas coisas, uma manteiga muito boa, né? E foi a terra em que nasceu Joaquim Barbosa. Aí, aspectos religiosos, outras cenas religiosas. Foi um menino lá pedir bênção para ele. Sim. Enfim, Sim. Político. Os políticos foram aparecendo, assim, de maneira, né, espontânea. Eles foram aparecendo. Orgânica, sim. Só que a família Bolsonaro só apareceu de pouquinho. Carlos Bolsonaro voltou. Foi e voltou. Michele Bolsonaro mandou uma mensagem dizendo: sigam o líder. E não era o Bolsonaro, era o Nicolas. Né? E enquanto isso, Flávio, o candidato dessa gente, estava se batizando pela segunda vez no Rio Jordão, Sim. lá em Israel. Então, e aqui na política você tem. Não foi. Eu vi uma imagem aqui que eu não vou dizer que é real, mas está sendo colocada nas redes. Como se, Sóstenes num show sertanejo de brasileiro em Miami. Né? Pablo Marçal, que também está dando todo o apoio para Flávio Bolsonaro, não apareceu. E, para fechar, queriam essas duas imagens. Gustavo Gayer, aqueles caras, todos os caras metidos com problema judicial foram lá. Né? Foram lá. E puxadores de voto da internet. Para fazer imagem. Sim. Só que tudo isso fica muito prejudicado demais em qualquer espécie de mensagem, porque vai passar para história recente, daqui a pouco se esquece disso, como a passeata do raio. Exato. Né? E para fechar com o religioso, eu confesso que eu não entendo a leitura que essa gente faz dos recados religiosos. Bolsonaro toma uma facada antes da eleição e eles acham que é para o Bolsonaro ser candidato, e não para não ser. Não para impedi-lo de ser candidato. Daí a vida inteira ele vai sofrer, literalmente, com as escolhas que ele fez, porque ele não tinha mais físico para se dispor a esse tipo de coisa. Nem a uma campanha, quanto mais a uma presidência, enfim. Comendo daquele jeito que ele comia, enfim. Tá lá. Tá lá. Tá preso por causa do que fez e ainda por cima sem conseguir viver. Sim. E aqui está o recado. Eu até comentei com a Thalia antes do jornal, eu lembrei daquela historieta que o sujeito tá lá, uma enchente. O cara tá lá em cima de uma casa com água para tudo quanto é lado, vem um sujeito segurando um tronco, né? Prego. Vem, eu te seguro aqui, você vem comigo. Ele fala: não, Deus proverá. Deus proverá. Daí chega mais perto, passa um cara, um ônibus. Vem! Aqui o outro tem lugar. Não, Deus me tirará daqui, Deus proverá. E aí chega um outro cara com um barco. Vem! Não, a água sobe e ele morre. Aí ele chega lá no céu e pergunta: pô, mas São Pedro, na porta do céu, eu fiquei esperando Jesus, Deus me salvar, e Deus não me salvou. Daí São Pedro fala para ele: pô, ele mandou um cara Deus mandou um cara com um tronco. Deus mandou um cara num ônibus. Deus mandou um barco e você não quis? Ora, estavam aí os sinais. Eu tô achando que aqui é a mesma coisa. Excelente. Eu acho que, assim, trata-se também de um aperitivo para o que vai ser esse processo eleitoral agora desse ano. A gente vai ver esse aspecto religioso muito forte, né? A marcha dá esse entendimento. Tem as imagens que você falou que circularam pelas redes, tem muita imagem gerada por inteligência artificial. O próprio Nicolas chegou a compartilhar e foi desmentido, porque eles replicam, né, aquela multidãozinha ali e ela parece uma grande multidão assim à distância. Foi imagem gerada por inteligência artificial. E essa questão da imprensa também. O Metrópolis, eu fiquei chocada, deu uma manchete que era o seguinte: raio atinge patriotas em manifestação bolsonarista. Como assim patriotas? É o uso das palavras, né? Então trata-se disso também, de como a imprensa vai noticiar, enfim, vai se colocar diante de cenários como esse. Então, me parece de alguma forma indicativo do que vai ser 2026 e o processo eleitoral. Mas diga. Só notando, é que 18 mil, de fato, você falou, a questão religiosa vai estar muito presente. Vai estar presente. Sim. Eles vão querer continuar isso. Mas não tinha grandes lideranças evangélicas, grandes lideranças religiosas. Era o Nicolas Ferreira, em si, querendo assumir o papel que já foi do Bolsonaro, do Messias.
mas as grandes igrejas não estavam presentes. Então eu também acho que, sabe, isso é uma demonstração eloquente da fraqueza e do esgarçamento desses vínculos que ligavam os bolsonaristas à grande rede evangélica. Eu não acho que foi uma manifestação de força, acho que foi uma manifestação de fraqueza. Agora, é lógico que com esses recursos todos e com a mídia, a grande mídia, solidária ao Nicolas Ferreira, na prática, Sim. é óbvio que isso parece grande, mas 18 mil é nada para os padrões desses caras. Sim. E para o tanto que o Nicolas Ferreira ambicionou. E é lógico que os caras falavam assim, pô, por que eu, sou uma grande líder, vou entrar na passeata do Nicolas Ferreira? O Nicolas vai brilhar. Exato. Por que eu vou entrar na passeata do Nicolas? Porque ele nem se deu o trabalho de fazer grandes articulações. Então, era uma passeata personalista de um influencer de internet. Isso aqui, o que ele juntou, foram os seguidores dele, é gente que está na bolha dele. Então isso está longe de ser uma manifestação de força, uma manifestação de coesão do campo religioso, ou do campo da extrema-direita, ou do que quer que seja. Eu acho que foi... E é isso, acho que só podia acabar com isso, com o raio que o parta, entendeu? Que é isso que você falou e que... E ele, como a Thalita falou, ele não paralisou a manifestação para ver o que estava acontecendo. O mais importante para ele era chegar à Praça do Cruzeiro e fazer a manifestação. Foram mais de 70 pessoas atendidas. Isso. São 11 que estão em estado mais... eu não ouvi a palavra grave, mas enfim, que estão sendo atendidos ainda. Sim. O Corpo de Bombeiros diz, 8 em estado grave, de fato. Isso, Agora, deixa eu chamar, só para finalizar, uma postagem feita pela Bia Kisses. Eu achei bastante interessante essa postagem. Ela foi? Ela não foi, mas ela postou assim, olha, o momento exato em que o raio atinge o local da manifestação do ato. Por sorte, havia os guindastes que atraíram o raio. Muita sorte. Gente, ela quis dizer que, assim, que bom que foi o guindaste que atraiu e não pegou diretamente nas pessoas. Na verdade, esse raio caiu aí porque tinha um guindaste. Perfeito. É o contrário, entendeu? O raio caiu aqui porque tinha guindaste. Se não tivesse guindaste, serviu como para-raio. Gente, essa gente é louca. Essa gente, ela não é louca. Essa gente não sabe nada de física. Incrível! É impressionante. É um negócio que em física chama poder das pontas. Uma ponta. Por isso que um para-raio é uma ponta. São várias pontas. Sim. O poder das pontas atrai os raios. Então foi isso, a ponta do guindaste atraiu o raio que aí se espalhou pela multidão ali. Exato, quer dizer, ou seja, o guindaste foi ocupado por esse raio, na verdade, no final das contas. Ela fala, não, ainda bem que tinha esse guindaste aqui. É uma fixação por coisas sexuais, eles acham que fio terra, tem que fazer um fio terra. Não! Fio terra é o que toca no chão aquilo que está acontecendo quando é capturado pelo para-raio. E eu, assim... teve aviso da Defesa Civil. Sim. Tá? Eu confesso que em Brasília, em São Paulo a gente recebe, querendo ou não querendo, se a gente está em região, dentro da cidade. Tem áreas da cidade que recebem determinados avisos da Defesa Civil e áreas da cidade que não recebem, porque justamente é tão localizado assim. Não tenho notícia de que isso tenha acontecido, porque eu não sei mesmo, se tem ou não tem já essa tecnologia com relação à Defesa Civil do Distrito Federal. Agora, que havia avisos prévios, vai acontecer. E mais um sinal. Sinais, fortes sinais, como dizia Emael, da democracia cristã. Hoje está sol no Brasil. Sim. Hoje em Brasília está fazendo sol, céu aberto na capital. Isso é ontem. Sinais, fortes sinais, fortíssimos, carregados. Chocantes. Olha lá, esse é o vídeo do momento em que o raio realmente atinge ali o guindaste e se espalha, então, atingindo essas pessoas. Quer ver? Impressionante. Puxa vida, é impressionante. Chovendo torrencialmente também, né? Sim, e há bastante tempo. É. Gente, vocês assistiram o Campeonato Mundial de Futebol? Certamente os caras ali assistiram. Hoje em dia tem uma regra na América do Norte, tem no México e também nos Estados Unidos, começou a tempestade de raio para os jogos. Sim. Para o torcedor se abrigar não só da chuva, porque é um espaço aberto e aquilo em que pese ter uma proteção sempre em volta de para-raios, pode acontecer isso. Eu tive um grande amigo, meu colega na época, Alex Miller, que hoje está na mesa redonda Futebol Debate da TV Cultura, da TV Gazeta,
que ele foi vítima de uma descarga elétrica durante um jogo do estádio do Palmeiras, o antigo estádio do Palmeiras. Morreu? Quase. Quase. A medalhinha que ele tinha no peito praticamente pregou no peito dele. E um outro, eu me lembro mais ou menos na mesma época, um pouco antes talvez, um preparador físico de São Paulo, agora me foge o nome dele. Sim. Ele também tomou um raio, né, foi chocado pela força de um raio num campo de futebol. Hoje em dia, na Europa, na América do Norte, para jogo. Sim. É até chato, porque para o jogo, tem que esperar meia hora e tal. Isso aqui quem assistiu o Campeonato Mundial desse ano de clubes viu. Estava avisado, fica numa área aberta. A esplanada dos ministérios é uma área completamente aberta, ainda que os prédios tenham para-raios. Os para-raios dos prédios são para proteger quem está dentro do prédio. Então... Só mostra mais uma vez a irresponsabilidade, a inconsequência. Pablo Marçal subindo com os caras na montanha, porque Deus proverá. Marins, né? Dos Marins, é. Isso aqui em São Paulo. Sim. Subiu num monte e teve gente que morreu lá em cima. É gente que não acredita em nada que não seja no próprio benefício. Exato. Não acredita em ciência, não acredita em previsão, não acredita em provisão, não acredita em meteorologia. Só acredita nos próprios interesses. Vamos lá, vamos seguir, pessoal. A Polícia Federal começa a ouvir hoje 8 investigados no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades na tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. Entre os investigados estão diretores do Banco Master e do BRB, além de empresários e ex-executivos ligados às instituições financeiras envolvidas. Durante os depoimentos, a PF deve tratar da venda ao BRB de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito fictícios e operações envolvendo fundos e ativos inflados para ampliar o patrimônio do Banco Master. Essas operações teriam sido realizadas com a participação da gestora Reag, também liquidada pelo Banco Central e que somariam outros 11 bilhões e meio de reais à fraude. É isso. Se Lindbergh Farias disse que a marcha tentava de alguma forma de Nicolas Ferreira encobrir, servir como cortina de fumaça para o caso Master também por conta das relações de Nicolas com Daniel Vorcaro. O celular de Nicolas estava, o número de Nicolas, o contato de Nicolas estava no celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Durante essa semana, a marcha já findada, a gente vai ter acesso a muito mais informação em relação a esse caso que investiga essa fraude, esse escândalo histórico. Então, assim, não serviu muito, a gente essa semana vai ter acesso a muito mais coisa. Deixa eu trazer mais entrevistas, porque mais notícias, na verdade, porque em entrevista ao Estadão, o ministro Edson Fachin defendeu novamente a criação de um código de conduta no Supremo Tribunal Federal e fez um alerta sobre os riscos da inércia da Corte diante de questionamentos éticos. Segundo Fachin, se o próprio tribunal não estabelecer limites claros, pode acabar submetido a restrições impostas por outros poderes. Diz Fachin, ou nos autolimitamos ou poderá haver limitação de um poder externo. E ele cita como exemplos os casos da Polônia e do México, que sofreram reformas via legislativo ou executivo. Fachin evitou comentar condutas individuais de colegas e reconheceu que parte do STF prefere adiar o debate por se tratar de um ano eleitoral. Apesar disso, afirmou que há urgência em discutir regras de transparência, inclusive sobre a atuação de parentes de magistrados. Vamos nisso tudo para falar sobre caso Master e também a atuação de Dias Toffoli à frente do caso Master. A Laura e o Edu lembraram, inclusive, que muito provavelmente a gente vai ouvir durante essa semana falar mais de Campos Neto, o ex-diretor do Banco Central, que de alguma forma não se atentou ao que estava acontecendo. Tanto é que essa bomba foi explodir só agora. Enfim, a gente quer saber mais de como o Campos Neto atuou enquanto diretor do Banco Central no passado. Laura. Eu acho incrível como, de novo, né? Nós estamos vendo, essa operação sobre o Banco Master é uma operação que a gente vê de uma forma, mas o público vê de outra forma. Eu acho muito importante a gente entender que nós estamos olhando para o escândalo do Banco Master, a gente vê o Dias Toffoli com atitudes completamente ambíguas, mas a gente já não tinha nenhuma esperança no Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli é um sujeito que não vale o ar que ele respira mesmo. Ele foi o cara que impediu o Lula de ir ao velório do irmão, do Vavá, entendeu? Quer dizer, é um cara que
quando o Lula, ele foi indicado pelo Lula, vamos lá, ele foi indicado para o STF pelo Lula, mas ele não teve a menor dúvida, na hora H, ele pegou e falou o seguinte, eu vou proibir, mesmo que seja uma coisa de foro íntimo, uma coisa que até a ditadura tinha permitido que o Lula fosse ao enterro da dona Lindu, o Dias Toffoli falou, eu sou pior que a ditadura, eu não vou permitir. E não deixou. Então, quer dizer, isso é uma mágoa que o Lula guarda em relação ao Dias Toffoli, imensa. E ele considera o Dias Toffoli um traidor há muito tempo. Tanto que o Dias Toffoli teve que ir lá pedir desculpa para o Lula. Assim que o Lula ganhou a eleição agora, teve que ir lá pedir desculpa para o Lula. O Lula falou, tudo bem, vai, vamos em frente. Mas o Dias Toffoli é esse cara que não vale nada. Quando ele viu que o vento virou, ele virou junto. Ponto. Não vale nada. É um cara que tem essas relações com o Banco Master aí super mal explicadas. É uma confusão. Agora, para o público em geral, o que as pessoas veem? O que a direita está fazendo? Ah, mas quem indicou o Dias Toffoli foi o Lula. Então, se o Dias Toffoli está acobertando o Master, é porque o Lula e o PT têm alguma coisa a ver com isso. E ficam tentando enfiar o PT na história. Só que tudo que aparece de nome sobre o Banco Master envolve quem? Envolve a extrema-direita, vamos falar real. O Banco Master não doou dinheiro para a candidatura do Lula, doou dinheiro para a candidatura do Tarcísio e do Bolsonaro na última eleição. Quem é que pegou e comprou os papéis podres do Banco Master? Foi o Cláudio Castro, foi o Ibanez Rocha, foi a turma do Alcolumbre lá, enfim, é a turma da extrema-direita. Só que isso aparece na grande mídia, com o maior escândalo de corrupção, Dias Toffoli está envolvido. Então. E aí a direita começa. Vamos fazer um protesto contra o Dias Toffoli, porque assim estamos juntando o Lula com esse escândalo. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente trata, da forma como a gente trata isso, e precisamos o tempo inteiro ressaltar. O Dias Toffoli não é um traidor. O Dias Toffoli é um cara que não vale nada. E ele precisa dar explicações, sim, sobre o que é que faz o irmão dele, padre, dono de um lugar que tem um cassino. O outro que mora numa casa modesta, sendo dono de um cassino, de um resort de luxo. Ele tem que explicar. E o presidente da corte está fazendo o correto. Ele quer pôr um código de conduta. E eu acho que se não fizer isso, a desmoralização do STF já está a meio do caminho. Pode se aprofundar muito mais. Sim. Então, é uma medida que é isso. Ele tem que se apressar e, ao mesmo tempo, tem que ser cuidadoso. Mas ele tem que fazer isso logo. E eu acho que a situação do Dias Toffoli fica muito complicada dia após dia, após dia, após dia, após dia. Eu acho que pode não restar a ele nada além do que pedir para sair. Pede para sair, Dias Toffoli, que resolve um monte de problemas do STF agora e o problema da corte diante dos outros poderes. Porque é óbvio que a direita quer, e eles nunca esconderam isso, quer mudar o STF. Sim. Até para conseguir anistia para o Bolsonaro, essa coisa toda. Então nós temos que a presidência do STF tem que agir com velocidade e com cuidado, mas tem que agir, porque senão é um poder da República que pode ser simplesmente fagocitado por essa extrema-direita vingativa, que não vai perdoar a condenação do Bolsonaro e dos generais. Então, eles querem ir para cima. E eu acho que o Dias Toffoli hoje obviamente, o ponto fraco. Outro ponto fraco que tem é o ex-presidente do Banco Central, queridinho da Faria Lima, queridinho do todo o mercado financeiro, queridinho, era o cara que punha o Lula, que dizia-se, né, que punha o Lula, disciplinava os gastos do Lula e tal. É esse o cara? Esse cara foi o cara que deixou o Banco Master crescer e lesar os contribuintes, lesar o povo brasileiro em bilhões e bilhões e bilhões. Ou seja, o queridinho do mercado permitiu que essa praga, que é o Banco Master, corroesse o sistema bancário da maneira como permitiu. É outro cara que a gente precisa prestar atenção. Sim. Teve um artigo nesse final de semana do Armínio Fraga, foi no Globo, no Estadão, acho não, ou foi no Globo ou foi no Estadão, você não tem certeza de em qual, em que ele diz que os problemas começaram lá atrás e que o Banco Central não soube lidar. Pois é. Mas não dá nome ao boi. O boi, no caso aqui, que está nesta linha, né? Boi na linha não tem nada a ver com o telefone. Boi na linha é quando ele deita na linha do trem, impedindo a passagem. Então, literalmente aqui, o boi, que não tem nome, no artigo do Armínio Fraga, está deitado na linha, é
presidente do Banco Central da altura, do Banco Central independente, do Banco Central que é técnico, lembra? O nosso juro é estratosférico, porque é técnico o Banco Central, porque ele é independente. Independente em nada. Ele é dependente do mercado financeiro e dos desígnios do mercado financeiro, que é para onde esses caras vão depois que eles saem do Banco Central. Uma conversa, das várias conversas moles que temos no Brasil, que o Estado é laico, né? Para mim é quase que um folclore, é quase que um boitatá. O outro boitatá é que o mercado financeiro que o Banco Central é independente. E esse é mais recente. Não. Agora, só para eu completar. Não, fica à vontade. Eu que faço isso com você toda hora, por favor. Por favor. Não, é só para completar, assim, nós falamos aqui sexta-feira que o Toffoli é o fusível a ser queimado. Só que é difícil mesmo que isso aconteça, porque os outros estão achando que se queimar um fusível pode queimar outros, ou pelo menos entrar em curto. Que é Gilmar Mendes, que tem lá o negócio dele, tem o Gilmar Palusa, né? A ex-esposa do Gilmar era uma grande advogada, inclusive, antes de casar com ele, mas esses caras têm tudo, filho, neto, tio. O Fux tem, o filho, acho que é advogado de casos do Supremo Tribunal Federal. Então tá todo mundo lá falando, ótimo, tem que ser muito ético. Mas, peraí, qual é o limite dessa? É ético até um limite. Né? Mas só que tem que queimar esse fusível sim. Aliás, porque ele já está totalmente queimado, tem que ser trocado esse fusível. Né? Seja minimamente, que é tirá-lo, ou ele abrir mão desse caso, jogar de novo para a primeira instância, que faz todo sentido técnico, ou então pegar o boné e ir embora para casa. Sim. Pegar o boné e ir embora para casa. Teve agora recentemente no STJ um ministro de 52 anos que pegou o boné, foi embora para casa e vai receber um belo uma prebenda bonita depois disso. O Toffoli já devia perceber que ele está no lugar errado. Eu tenho o presidente até Lula fez uma bobagem. Em saindo de Toffoli, quem pegaria esse caso também? Porque a gente tem esse outro problema de ter ali na Suprema Corte ministros que têm certo lado, né? Então, mas eu acho que o melhor para o Supremo seria ele passar para a primeira instância. Sim. Devolver para a primeira instância. Não tem nenhum... Por que está lá? Porque tem um deputado federal cujo nome nem aparece mais na investigação, porque parece que não tem... Né, o liame jurídico não está feito. Mas o fato de ter governadores citados não faria com que ficasse... STJ. STJ? Porque o governador ibanês já foi citado, quem né? trata de governador é STJ, mas volta para a primeira instância para terminar a apuração. Sim. Até porque se ficar no Supremo vai ter advogado que vai dizer assim, opa, peraí, se a primeira instância não era o foro adequado, todas as provas que foram remetidas à primeira instância, sim, e que no momento em que... Eles vão melar em algum momento esse caso, sim. Falando na relação de Toffoli e Lula, inclusive, que a Laura levantou, lembrando que ele foi indicado pelo presidente Lula e como isso às vezes é usado contra o próprio presidente Lula. Olha só, a reportagem da jornalista Kátia Seabra afirma que o presidente Lula perdeu a paciência com a atuação do ministro Dias Toffoli no inquérito do Banco Master. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente acompanha de perto o caso e já deixou claro em conversas reservadas que não pretende defender o ministro diante do desgaste crescente no Supremo. Lula estaria especialmente incomodado com o sigilo imposto ao processo e com a sucessão de notícias que expõem vínculos de familiares de Toffoli com fundos ligados ao banco investigado. A avaliação no Planalto é de que o caso caminha perigosamente para a velha tradição brasileira da grande pizza. Embora aliados duvidem que Lula vá pedir formalmente o afastamento do ministro, esse recado, então, foi dado por Lula. Não, eu acho, essa matéria da Kátia é muito boa mesmo. E eu acho que a palavra-chave é essa que está no fizinho da coisa, que é o Toffoli teve a chance de resgatar a biografia dele, de não passar para a história como banana. Como um medíocre empoderado, né? Vamos ser educados. Como um medíocre empoderado. Ele é um medíocre
um sujeito que foi colocado num cargo muito além da capacidade dele. Esse foi um grande erro, como o Edu tem salientado. Um grande erro do presidente Lula, colocou um medíocre, empoderou esse medíocre, e esse medíocre uma hora ficou achando que ele era grandão. E aí fez toda a série de... o esforço de vassalagem que ele prestou ao grande capital, aos grandes negócios, ao centrão, à direita, ele fez tudo. Aí o Lula pega e recebe ele, quando o Lula ganha de novo a eleição, e o Dias Toffoli vai lá pedir perdão, o Lula fala, tudo bem, eu vou receber o Dias Toffoli, e ok, vamos, bola pra frente. E a conclusão a que o Lula chega é a seguinte, eu vou dar uma chance para esse cara resgatar a biografia dele. Resgatar a biografia significa dele pegar e acertar o passo, dele pegar e parar de pegar e prestar vassalagem para Faria Lima. E o que esse cara faz? Ele vai de novo e se ajoelha diante da Faria Lima e constrói um resort ostentação ridículo, entendeu? Põe os irmãos numa posição ridícula, põe até o pai dele, que é o nome do fórum lá da cidade onde está esse resort, joga na lama o nome da família. Quer dizer, esse cara, ele é um... Eu, se fosse o Dias Toffoli, pegava e pedia demissão, e eu nem sei nem se era só do STF, entendeu? Sim. Porque eu acho que ele precisava ir para um retiro budista, em algum lugar. Ele é budista, né? Sei lá, entendeu? Mas, sim. Cara, sai fora, porque você é uma vergonha, você teve chance de resgatar a sua biografia. E o que você está fazendo? Nada, você está ilameando cada vez mais ela. O Toffoli, eu acho, a bem da biografia dele, que já está corrompida, é ele pegar e falar, bom, é melhor parar agora, voltamos depois, entendeu? Sim. Mas desse jeito não dá. É difícil ele limpar a biografia dele. Porque ele no Supremo... aquele vídeo, inclusive... Não, e para quem falou que já ministro do Supremo... Eu não falo mais em golpe de 64, Revolução cara, é uma vergonha. Em movimentos. Isso é foram vários, isso é de uma fraqueza. Foram vários os erros cometidos, mas esse último vídeo que foi divulgado realmente dele ali no Taiaiá, nesse resort de luxo, recebendo banqueiros para conversar, como se não fosse nada demais, pegou mal demais para todo mundo. Não, mas pega mal demais tudo, né? Tudo. Você pega assim, o padre é sócio do Taiaiá. Tudo bem, o padre pode, vamos lá, vamos admitir, é uma riqueza da família. Aí, dentro desse resort, para abuso do simbolismo, né? Porque não quer dizer nada, mas é o abuso do simbolismo. Tem um cassino. Como o padre é dono de um cassino, gente, não dá. Quer dizer, isso em si significa alguma coisa? Quase nada. Mas em termos simbólicos, significa muita coisa, uma promiscuidade com os vícios. Então, tá tudo errado. Então, esse erro completo é uma coisa desmoralizante até a alma, para o Dias Toffoli em particular, mas para o STF como um todo. Isso é grave. Sim. E eu insisto nisso. O STF, teve uma época que o STF estava amargando exatamente quando condenou o Lula e tal, o STF estava mal na credibilidade do povo e tal. Depois teve esse negócio dos julgamentos aqui da quadrilha golpista. Sim. E o STF cresceu. Sim. E tal. E agora, por que nós estamos tendo que passar por isso? Por causa de um idiota como esse? Não dá, né? Sim, é muita descompostura, e uma descompostura que o país não engole mais, né? Quer dizer, não adianta, não dá para tapar o sol com a peneira. Ele é um idiota e tem que ser tirado, porque um idiota desse não dá para estar na Suprema Corte. E parece ser um problema que está colocado lá no Supremo, sempre que o Supremo saiba como agir nesse momento, né? Porque é isso, o Edson Fachin dá essas declarações de que, olha, a gente está pensando aqui como fazer esse código de conduta, mas sem intervir diretamente no que tem sido essa postura de Toffoli diante desse caso Master. Então, assim, não sei se a gente vai ter uma resposta imediata, que é o que a gente queria realmente para recuperar essa posição que o STF estava e tinha até este momento. Mas não sei se vai ser algo tão urgente e necessário que fará com que Dias Toffoli seja retirado do caso, enfim, do STF, enfim. Vamos seguir acompanhando. O presidente Lula inicia amanhã a primeira viagem internacional de 2026. O destino é a cidade do Panamá,
onde ele participa do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Esse encontro acontece em um contexto de fortalecimento de governos conservadores na região e de uma maior influência dos Estados Unidos na agenda internacional. Olha só, entre os participantes estão o presidente do Panamá, José Raul Mulino, o presidente eleito do Chile, José Antônio Cast, o presidente do Equador, Daniel Noboa, e o novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. A expectativa é de que Lula tenha contatos bilaterais à margem do evento. Segundo o Itamaraty, a agenda inclui discussões sobre economia regional, integração latino-americana e o papel do setor privado no desenvolvimento. Lula desembarca no Panamá no fim da tarde de terça-feira e participa desse fórum no dia seguinte. Um desafio aqui na América Latina e América do Sul que Lula tem pela frente, porque é isso, a gente tem agora novos líderes alinhados a uma direita, a uma extrema-direita, e Lula vai ter que criar esses diálogos. Eles também. Eles também. Porque, sim. assim, a dependência deles econômica com relação ao Brasil é infinitamente maior que a do Brasil com relação a eles, né? Então, eles passam mais ou menos aquilo que todo mundo está passando diante do Trump. Claro que não na mesma proporção, e o presidente Lula não é um chantagista, não é um fazedor de bullying. Agora, é o representante da economia mais forte. E o representante da economia mais forte fala assim, vem falar comigo. Vem de fato conversar. Vamos ver como é que a gente pode, porque é uma liderança de fato da região. E não uma liderança imposta pela força. Ou é uma liderança que às vezes fica dormente, né? Porque ela é apenas econômica e ela precisa ser política. É isso, o presidente Lula, e ser político, como o Lula sabe muito bem, significa falar com todo mundo. Eu quero falar com todo mundo e todo mundo que quiser falar comigo vai conversar comigo. E tem um outro detalhe que eu acho bem interessante. Ele não foi nenhuma vez esses 4 anos, é a última vez que ele poderia ir como presidente neste mandato, para Davos. Sim. Né? Davos terminou, mas ele não foi. E não tinha nenhuma agenda dizendo assim, não, o presidente está agora lá no encontro de países latino-americanos. Não. É um sinal de que realmente ele está bem centrado aqui no continente, na América Latina. E além disso, ele vai falar com quem vai fazer política. Sim. A economia foi a Esther Dweck, a ministra do Planejamento, Isso. que foi para lá esse ano. Foi nem o ministro da Fazenda, nem o vice-ministro, né, o secretário executivo, que vai ser ministro da Fazenda agora, muito provavelmente. Né? Durigan vai ser o substituto do ministro Haddad. Então, eu acho simbólico, interessante, eu gosto da diplomacia desses pequenos detalhes que indicam para onde as coisas podem, ou pelo menos querem que as coisas vão. Eu já tenho uma visão não tão otimista. Não, Que bom. é porque... porque não quer dizer que eu esteja certo, talvez o certo seja você, ora. Não, então é bom apresentar os pontos de vista diferentes. Eu sinto um travo amargo nessa o Lula em se encontrar com toda a direita da América Latina. Não sei não sei se o Javier Milei vai. Não, ele não sei se ele é desse fórum. Mas, enfim, com esses empoderados e tal, aí, essa direita que acabou de ganhar a eleição, essa direita que ela tá nos tacos, né? Ela está indo pro pau. Ela está chegando, ela está poderosa e está empoderada. Isso exatamente no momento em que a Venezuela amarga a tragédia de ter uma intervenção e o seu... Então, é claro que eu concordo, o Lula vai conversar, vai dialogar, essa é a natureza dele. Mas tem um travo amargo essa coisa, que é ele ir encontrar com esses caras que estão hoje se achando, né? O novo presidente do Chile acabou de empoderar 2 advogados do Pinochet, acabou de colocar como ministros, não ministros neoliberais, não. Ele fez questão de colocar 2 defensores da ditadura do Pinochet, defensores do Pinochet, dentro do ministério dele. Quer dizer, o cara não está chegando para conversar, ele está chegando para pegar e mostrar os espinhos, o veneno dele e tal. Então, essa gente não está chegando numa boa. O Lula vai, é claro, querer fazer negócios e tal, tudo isso é muito importante.
mas nós estamos vendo uma direita que está cada vez mais, cada vez mais ideológica na América Latina. Eu acho que essa é uma diferença grande, né? Nós não temos... Você vê, o Pinheira, que é aquele ex-presidente do Chile, que era de direita, parece hoje era um Fernando Henrique. Faleceu no acidente de helicóptero, né? Era um Fernando Henrique, era um democrata, parece tudo isso, porque a direita que está vindo hoje é uma outra direita. Então o Lula vai lá se encontrar com ele, enquanto a Venezuela cai sob as botas do imperialismo americano e, falemos a verdade, sem que tenha havido uma mobilização séria do governo brasileiro no sentido de evitar a catástrofe cometida num país de fronteira. Então eu acho esse interesse do Lula pela América Latina meio tardio. Ele podia ter, sabe, intervido mais fortemente na defesa de um país sob ataque absolutamente injusto dos Estados Unidos, coisa que não fez. Não me parecem que sejam lideranças que estejam a fim de falar sobre a união da América Latina nesse momento. São lideranças submissas aos Estados Unidos e vassalas, enfim. Então essa que vai ser a grande dificuldade, é você manter coeso de alguma forma, até um fórum como esse, diante de opiniões que assim... Mas você sabe que agora, com o posicionamento dos Estados Unidos do jeito que está, nós somos o quintal, dizem eles. Sim. É interessante que haja um encontro entre lideranças locais e o presidente Lula tem que estar presente para falar não. Sim. Não somos. Não somos. Para divergir. Pelo menos um aqui, eu acho que o Uruguai também estaria, não. Sim. Já que a Venezuela não vai estar nesses encontros internacionais. Não é. E eu sou o maior de todos. Aliás, o México também diria, não, né? Porque da América do Norte não vai estar presente. Então, calma lá. Vocês querem se alinhar com os caras lá? Fantástico. Só que ao desalinhar comigo, vocês estão perdendo muito mais do que ganhando. Sim. Perfeito. Falando em Venezuela, olha só, a presidenta interina do país, a Delcy Rodrigues, disse neste domingo que o país não aceita mais ordens de Washington. A declaração foi feita em um evento com trabalhadores do setor petrolífero e transmitida pela TV venezuelana. Delcy pediu que diferenças internas sejam resolvidas pela própria política venezuelana, sem interferência de potências estrangeiras. Delcy comanda o país desde que Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores foram sequestrados pelos Estados Unidos numa operação em Caracas no início de janeiro. Os dois foram levados para uma prisão em Nova York. Apoiada por Donald Trump como líder interina, Delcy Rodrigues afirmou que os Estados Unidos não governam a Venezuela, mas disse não buscar confronto com Washington. Vamos ver. Por isso é importante que abramos os espaços para a divergência democrática, pero que seja a política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Laura Edu? Bom, é aquilo, ela não é apoiada pelo Trump, ela é tolerada pelo Trump. Perfeito. Eu acho que é importante porque a Delcy, ela é um quadro do chavismo e até agora tem sido de uma interesse. Esse discurso que ela fez diante dos petroleiros. Sim. E a PDVSA é a joia da coroa da Venezuela. É isso, o Trump invade a Venezuela e ele fala, é pelo petróleo. E quando ela vai diante dos petroleiros, vamos lembrar, todo o petróleo da Venezuela era privado. É aquilo que a gente sempre fala. Os Estados Unidos chupavam o petróleo da Venezuela de canudinho, tinha os dutos que levavam direto para os Estados Unidos. E o povo venezuelano não via nada disso. Não é a troco de nada. Ela falar para a PDVSA, é ela falar com a principal mão de obra desse país. Sim. Com a principal mão de obra que produz a principal riqueza desse país. E esse país está junto com ela. Então, o Trump, eu acho importante a gente dizer, o Trump está tolerando
a Delcy Rodrigues, porque está querendo convencer a Delcy Rodrigues a entregar graciosamente o petróleo venezuelano para a cobiça das petroleiras americanas, cujo sonho, desde a ascensão do chavismo, foi voltar a pôr os seus canudinhos ali para sugar esse negócio. Agora, esse petróleo. Agora, ela está dizendo, olha, não é bem assim. Então, eu acho que nós temos ainda um processo que está acontecendo e não vejo, e acho que esse discurso ressalta isso, não é sobre rendição. Ela não está falando, pessoal, vamos entregar logo tudo, porque vai vir investimento. Ela podia pegar e falar isso. Quantas vezes a gente ouviu o Fernando Henrique falando, vamos entregar a Telebrás e vamos pegar... A gente já ouviu isso. Vamos entregar a Telebrás, vamos entregar tudo, vamos entregar o petróleo, vamos entregar tudo, porque isso vai ser bom, vai atrair investimentos estrangeiros. Essa cascata neoliberal já foi contada em verso e prosa para a América Latina. O que ela está falando não é isso. E eu acho importante a gente ver que existe uma resistência, sim, que está operando, está funcionando, e um governo que foi eleito. E aí, cara, eu acho maravilhoso. A manutenção do governo eleito, sobre o qual se lançaram tantas dúvidas, diante do silêncio da direita venezuelana, é a maior prova da legitimidade deles. E eu acho que ela está indo muito bem. Vamos ver. É claro que é difícil. A Venezuela está concorrendo contra a maior potência militar do mundo. Vamos lembrar sempre disso. Então é claro que ela não pode chegar e falar, eu vou jogar um rojão aqui contra vocês. Ela não é Gaza. Ela não é ali é um país de milhões de habitantes. Então ela está agindo com extrema responsabilidade, mas está defendendo os valores da estatização da PDVSA, desse imenso tesouro que a Venezuela tem, que é cobiçado pelo mundo inteiro. Já falou em ficar com metade do petróleo. Ele não falou em... Muito embora no discurso lá, na hora que ele se empolga, ele fala em pegar tudo de volta, né? Porque era dos Estados Unidos e nós vamos pegar de volta e tal. Na hora que ele fala sobre a produção petrolífera, ele fala metade, ele não fala tudo. Metade que, segundo ele, vai triplicar rapidamente. Então, precisamos ver, política é fazer o encontro do necessário com o possível. Se isso é um necessário versus um possível que mantém o poder político na mão do governo venezuelano, sim, e o aval do governo venezuelano, a isso se dá o nome de fazer negócio. Sim. Então, muita calma quando se fala... Porque o Trump é taco, né? Always... Como é que é? O taco dele, né? Chicken out, isso. Então, ele sempre, na hora H, ele acaba dando para trás. Dando para trás, recuando. Né? Ele acaba recuando. Então, aqui é Trump always chicken out. Né? Trump sempre recua. Então, aqui já está dando o entender de que sim, não vai ser o que ele queria, porque senão ele teria que botar soldados americanos dentro da Venezuela. E, ele ouviu do Marco Rubio que era mole, hein? Como ele ouviu do Marco Rubio que era mole também derrubar o governo Lula. Mole? Ele ouviu, não, só... Né? Mete o Alexandre de Moraes como na Magnitsky que você vai ver. Mete tarifa de 50%, a maior tarifa do mundo, que acabou, cai o governo. Pior consultor. Sabe nada, malandro. Bom, seguinte, vamos continuar falando sobre o cenário internacional, mas vamos agora entrar nesse grande fato, um dos grandes fatos agora do final de semana, que vem dos Estados Unidos. Manifestantes marcharam neste domingo pelas ruas de Minneapolis, nos Estados Unidos, em protesto contra o assassinato de Alex Pretty, um enfermeiro de 37 anos. Ele foi assassinado por agentes federais do ICE, a Polícia de Imigração Americana. Essa é a segunda execução praticada pelo ICE. Moradores de Minneapolis prestaram homenagens ao enfermeiro depois da morte. Essas são as imagens. Testemunhas e vídeos indicam que Alex não estava armado quando foi assassinado pelo ICE, contrariando a versão do governo Donald Trump. O enfermeiro segurava um celular, não uma arma, antes de ser empurrado ao chão e executado com um primeiro tiro na nuca. Autoridades locais afirmam ter sido impedidas
de investigar o caso. Investigadores e promotores de Minnesota entraram na justiça para que as agências federais sejam obrigadas a manter intactas as provas coletadas no local da morte. Vamos dar uma olhada na sequência de imagens a partir dos vídeos de 3 testemunhas que gravaram o assassinato com o celular. Ao todo, Alex Pratt foi atingido por 10 tiros. Oh shit! What the fuck? They killed him? Eu quero somar isso, é uma reportagem que foi publicada pela revista americana The Atlantic, que traz o seguinte título: Sim, é fascismo. O texto aponta que o governo Trump cruzou uma linha histórica e já pode ser descrito como fascista. A revista diz ainda que evitava o termo, mas concluiu que os padrões de poder, coerção e intimidação tornaram a comparação inevitável. Segundo a revista, o trumpismo combina culto ao líder, uso político da força de Estado, perseguição a adversários, ataques sistemáticos à imprensa e desprezo pelas regras institucionais. No fascismo, a lei passa a ser aplicada como arma política e não como garantia democrática. O texto sustenta que os Estados Unidos não se tornaram um Estado fascista pleno, mas alerta que o país vive sim um processo de fascistização, no qual práticas autoritárias se normalizam e corroem a democracia por dentro. É isso. Acho que passou da hora da gente chamar, primeiro, de um regime, o que existe nos Estados Unidos. É um nome que se gosta de usar, né? E de fascismo. Laura, Edu? Essa morte desse cara aí, desse enfermeiro, eu acho que ela marca, ou seja, não foi um fato isolado o que aconteceu com aquela artista, professora. Não é um fato isolado. A gente já sabia de outras mortes, mas o que nós estamos vendo agora é uma escalada. Olha, e é o seguinte: você está indo nessas manifestações, o recado que está sendo dado é isso. Você está indo a essas manifestações, você pode ser o próximo. Sim. Então, eu acho que tem um aspecto exemplar, e eu não acho que seja sem querer. Ah, não, foi sem querer, ele estava com o celular na mão, confundi. Não é. É para sinalizar para as pessoas que, olha, se vocês insistirem, você pode morrer. Então, eu acho que está dentro dessa lógica, dessa coisa, dessa política do medo. Não é sobre negociar. O Trump não está querendo negociar com ninguém. Não está querendo negociar nem para fora, nem para dentro. Do lado de dentro, você vê, a primeira coisa que ele falou foi que o cara tentou cometer um assassinato, que ele estava armado. Que ele publicou a foto da arma, que nem estava em posse. Foi retirada desse Foi retirada homem. do cara. Então é uma coisa... E sobre a menina, a professora, artista e tal, que foi morta também, disseram que ela que atacou e tal. Então, uma completa inversão das coisas, mas é aquela coisa. Usar as redes sociais em massa para pegar e falar com as bolhas radicalizadas. Ele está tentando insuflar essa turma da extrema-direita para que ela também vá às ruas, porque, de verdade, quer dizer, até agora ele está atuando dessa maneira, mas ele não está conseguindo pôr as tropas dele em campo. Tropas, eu digo tropas ideológicas. Sim. Cadê as tropas ideológicas do Trump? Cadê o cinema americano? Cadê a música americana? Cadê os hinos que vão pegar e falar, tem mesmo que descer? Não tem. Ele está sozinho, apoiado, única e exclusivamente na violência. E ele quer passar essa mensagem. Se você nos enfrentar, você vai morrer. A mesma mensagem que ele passa para fora. Mas a política não é feita assim. Então eu acho que a tentativa dele é de intimidação, mas eu acho que não vai funcionar. E acho que o povo americano está dando demonstrações de coragem e força impressionantes. Vamos lembrar que Minneapolis, eu sempre lembro disso, teve nevasca. Sim. Teve nevasca em Minneapolis, em Nova York teve nevasca, teve lugares que teve temperatura
como é que chama a temperatura, a sensação térmica de menos 45 graus Celsius. E mesmo assim o povo estava na rua. Então eu acho que a gente está vendo manifestações de civismo, de defesa das liberdades, de defesa dos direitos e tal dos Estados Unidos são muito fortes. É isso que assusta o Trump e é isso que faz com que ele tenha certeza que ele vai ter que se impor pela via da força. Então nós podemos esperar outros crimes e podemos esperar reações muito fortes também da população. Nem vamos precisar esperar muito. Uma notícia de 34 minutos atrás na NBC News, que é a única que ainda não foi completamente tomada dentre as tradicionais emissoras de televisão, elas sim corporativas, né? A gente gosta de chamar de corporativa, mas aqui no Brasil não tem corporação dono de emissora. Corporação não tem uma pessoa à frente, aqui ela é hereditária. Isso dito, NBC News, o presidente Trump diz que está mandando o czar da fronteira, Tom Homan, para Minnesota. Ele não se envolveu nesta área ainda, mas sabe que muitas pessoas já estão lá. Tom é tough, é bravo, mas é justo e vai se reportar diretamente a mim, disse Trump em um post na Truth Social, que é a rede dele para ele mesmo, agora de manhã. Em uma mensagem no X, no Twitter, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, aquela moça loira, disse que Homan vai liderar o ICE no terreno para que ele continue a prender os piores dos piores estrangeiros criminosos. Isto é agora, de manhã, ou seja, frase velha, né? Ele está dobrando a aposta. Sim. Como a Laura disse, outros crimes acontecerão e como fora o clima pessoal, né? Como bem disse a Laura, é um indicativo interessante que os Estados Unidos estão passando por uma onda de frio que há muito tempo não se via. E Minnesota fica bem ao norte, fica perto do Canadá. Imagina o frio que está fazendo lá. Para além do frio no termômetro, a sensação térmica com esse monte de neve no chão. E mesmo assim as pessoas estão saindo à rua. Eu disse isso na sexta-feira. Cadáveres se amontoando, para mim, já são guerra civil. E até agora os cadáveres estão se amontoando de um lado só, do lado dos manifestantes. Trump disse que ele estava com armas pesadas, ele estava com o celular na mão, o enfermeiro que morreu ontem. O czar da fronteira indo para lá significa que a pancadaria vai continuar. Outros cadáveres podem vir para esta pilha. E digo, também repito, que eu falei na sexta-feira, basta um cadáver do outro lado. Sim. Porque daí a violência vai ser muito maior. E isso, para mim, já é uma centelha, uma faísca de guerra civil. Sim. Deixa eu chamar para a nossa conversa nesse momento o sociólogo e escritor, o analista internacional Legene Mirhan, aqui com a gente nesse momento. Olá, professor, bom dia, sempre um prazer te ter por aqui. Feliz Ano Novo, já que é a primeira vez que a gente se encontra nesse 2026, tudo bem por aí? Tudo bem, querida Thalita, Eduardo, Laura, queridos telespectadores da TVT. Quanto tempo, hein? Pois é, muita coisa acontecendo, né? Quero te ouvir sobre o que acontece neste momento nos Estados Unidos, professor. Bom, Thalita, esse livro aqui, meu, que nós já até falamos dele aqui, é meu último lançamento, meu 23º livro. Há um capítulo, eu escrevi no final de 24, saiu o começo de 25. Um dos capítulos é o governo Trump, mas ele não tinha tomado posse ainda. Eu só tinha o perfil das pessoas que ele indicou para o governo. E o título do capítulo, eu tinha dúvida se eu colocava no título o governo fascista de Donald Trump. Então eu fiquei numa dúvida muito cruel na época, né? Bom, então a definição do que é ser ou não fascista está em discussão aí, não em discussão teórica acadêmica, nós sabemos o que é ser ou não fascismo. O que está em discussão nesse momento é se o governo de Donald Trump já pode ser caracterizado como um governo fascista, né? Bem, então, essa atuação dessa polícia ICA, ou sei lá a pronúncia que eles querem dar, é uma polícia
Você sabe que ela foi criada, não é muito antiga essa coisa aí, né? Ela foi criada depois dos atentados das Torres Gêmeas em 2001. Então, portanto, ela vai completar 25 anos. É uma polícia que age com imigrantes e procura detectar os chamados indocumentados e expulsá-los do país. No último governo democrata do Joseph Biden, eles agiam com rigor, mas dentro da lei, cumpriam um mandato de prisão. Então, não abordava uma pessoa num carro, quebrava o vidro, arrancava o cara para fora, só porque o semblante dele parecia ser latino-americano, né? Bom, agora eles estão abordando pessoas brancas, loiras, e aí agora não tem. O cara desconfiou, ele aborda, né? E aborda com violência, né? Então é uma polícia que já completa um quarto de existência. A execução sumária, eu pesquisei aí em 3 inteligências, qual é o número de execuções. Eles não têm esse número, não há um dado, mas 32 pessoas morreram sob custódia deste órgão, eles não são um centro de detenção, eles prendem provisoriamente e encaminham para o sistema prisional, que, aliás, é o maior do mundo, tem o maior número de presos do planeta, se não estou enganado, acima de 1 milhão, 1.200.000. Bom, então 32 pessoas morreram sob a custódia do ICE, no ICE. Bom, agora, mais recentemente, só no começo deste ano para cá, eles mataram entre 4 e 8 pessoas. Também as fontes são contraditórias. Bom, e aí, concluindo a minha introdução nesse debate aqui, uma marca característica do fascismo é uma polícia fardada, e toda polícia é armada e bem armada, mas odiada, né? Não é amada, como está na canção mais famosa do Vandré, que é, para não dizer que não falei das flores, né? Há soldados armados, amados ou não, estes aí não são amados, eles agora matam indiscriminadamente. Bom, e aí a minha conclusão, Thalita e nossos 2 comentaristas aqui, com tudo isso, com todas as grandes manifestações, e não é agora que eu farei esse comentário, não quero desanimar ninguém, não vai haver revolução nos Estados Unidos e nem acho que guerra civil acontecerá, porque faltam 2 fatores fundamentais ali para que alguma coisa mais profunda aconteça, né? O partido e a consciência. Essas 2 coisas não existem. E no espontaneísmo, nada muda. Eu tenho defendido, professor, que isto é a guerra civil que a gente vai ver, né? É escaramuça de um lado e do outro. Isto é a guerra civil nos Estados Unidos, porque não tem não tem desejo de secessão, né? Não tem desejo de separação e, como o senhor falou, não tem comando unificado. Então, para mim é isso. A quantidade de mortos, ou pelo menos de ataques de um lado ao outro, vai aumentar. E de um lado, até agora, não usou arma. E eles têm arma, porque todo mundo lá tem. Né? Os Black Panthers se apresentando da maneira que estão se apresentando, para mim isto já é o início do que a gente, talvez, como The Atlantic aqui demorou para chamar de fascismo, talvez a gente tenha que usar outro nome, mas é aquilo que eu vejo como a revolta popular. Vai colocar assim. E acho que a gente precisa ter em mente o que os Estados Unidos vivem hoje e o que está para acontecer, que são as eleições de meio de mandato. Eu tenho sérias dúvidas em relação ao que o ICE faz a mando de Trump nesse momento, não seja de fato uma provocação, no estilo do que a Laura falou, de que, olha, exemplo, é isso que vai acontecer, mas também para incitar a população a criar esse caldo de caos, né, que a gente falava muito que Bolsonaro fazia isso também, para chegar no momento de intervenção.
Então, para justificar de fato uma intervenção, e com isso a gente não vai ter eleição nenhuma de meio de mandato, porque correndo o mínimo risco dele perder esse processo eleitoral, ele não vai deixar acontecer. Então eu tenho dúvidas em relação a gente chegar neste momento. Deixa eu trazer mais informações. Em nota, o ex-presidente Barack Obama criticou abertamente o governo Trump após esses novos assassinatos de civis em operações anti-imigração em Minnesota. Ele disse que a democracia nos Estados Unidos está sob ataque. O ex-presidente Bill Clinton também publicou uma nota em que critica a atuação de agentes federais em Minneapolis e as mortes provocadas pelo ICE. Clinton afirma que o país tem assistido a cenas horríveis que ele disse nunca ter imaginado ver no país. Segundo Clinton, pessoas, inclusive crianças, foram retiradas de suas casas, locais de trabalho e das ruas por agentes federais mascarados. Então, veja só. A gente tem Bill Clinton e a gente tem Barack Obama aí em coro contra o governo constituído nos Estados Unidos hoje de Donald Trump. Laura? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque às vezes vem as palavras muito grandes e a gente fala, olha, não vai ser como foi na União Soviética, ok, tinha um partido, aqui não tem e tal. Então a palavra não é essa. O lance é o seguinte. Hoje, nos Estados Unidos, há uma resistência ferrenha ao fascismo. Essa resistência está vindo desses... Eu acho eu acho tão interessante também o fato de que, olha, de um lado morreu uma professora e artista, sim, lésbica. Do outro lado, morre um enfermeiro. Você reparou que são pessoas que estão ligadas ao mundo das artes, ao mundo do cuidado, ao mundo... E do outro lado tem a força bruta. Eu acho que os Estados Unidos estão caminhando para um checkmate, ou para um cheque, pelo menos, nessa fascistização do governo. Porque o governo está sendo fascistizado. O ICE, o empoderamento do ICE, os recursos que o ICE está recebendo, bilionários, o fato de estar indo, o xerife das fronteiras está indo para Minneapolis, agora não é para combater imigrantes, é para combater a população local, a população local de um estado dos Estados Unidos. Eu acho que está havendo cada vez mais uma separação. E eu acho que essa separação aponta, sim, para a formação de um polo antifascista, que vai colocar em risco a possibilidade do Trump ganhar as próximas eleições. E eu acho que é aí que a gente vai começar a ver qual é o grau de tolerância do Trump à contestação do seu poder imperial, porque ele provavelmente perderá essas eleições, se elas acontecerem, perderá essas eleições, qual vai ser a tolerância dele? Então, mas isso é a luta de classe acontecendo. Não tem ainda um partido, mas tem várias forças políticas que estão se coesionando para deslegitimar. Vamos lembrar, deslegitimar o Trump. Vamos lembrar, e assim, é quase como um espelho disso, o que aconteceu aqui no Brasil. Lembra quando começou uma manifestação contra a Dilma aqui, contra os partidos ali, contra não tinha comando ainda, sim, não tinha Bolsonaro ainda, não tinha não sei o que lá ainda. Isso aí foi crescendo, 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 me absorvendo e de repente eu não sabia mais o que ia acontecer e aí ganhou o Bolsonaro. Não, aí teve o golpe, teve não sei o que lá. Quer dizer, uma força política que era informe, sim, e era informe mesmo, tinha pessoal de Black Bloc passando por... pessoal da Faria Lima, todo mundo desfilando pela Faria Lima e tal, e de repente aquilo lá adquiriu uma forma política. Sim. O que eu acho que está acontecendo hoje, ao reverso, nos Estados Unidos, pode apontar para isso. Uma grande força informe, que por enquanto é uma indignação contra o Trump, uma indignação contra as mortes, uma indignação contra o racismo, contra a violência e tal, não sei o quê, começa informe, se organiza nas próximas eleições, ganha as próximas eleições e a gente tem um novo polo de força acontecendo. Não dá pra gente antecipar o que vai acontecer nos Estados Unidos, mas dá pra gente ver, e eu acho que isso é importante, é o isolamento político do Trump. Eu acho isso super importante. Isolamento político, eu sempre insisto nisso. Não está tendo manifestação de massa de apoio ao Trump. Sim. Não está tendo... o mundo da cultura está contra o Trump. Então,
ele tem muita coisa e ele tem um lado inteiro do povo que já está contra ele. Então vamos ver, essas eleições americanas no próximo período, sob qualquer ponto de vista, vão ser interessantíssimas. E o mundo inteiro vai estar de olho nisso, porque disso vai depender para onde vai o império mais poderoso do mundo. Olha, essas imagens agora são de hoje, viu? Mais um dia de protesto em Minneapolis, após então essa execução de um enfermeiro pelo ICE, lembrando que ele levou um tiro na nuca, ele foi executado de fato, e depois levou mais 9 tiros após esse primeiro na nuca. E essa manifestação que nós estamos vendo é hoje de manhã? É de hoje de manhã. Então, assim, o pessoas frio na que rua. Fazendo Com lá frio é um em plena negócio segunda-feira, pois é. São imagens de hoje, Minneapolis ainda em protesto. Professor Legene. Eu quero aqui abrir uma certa discordância, porque achei o Eduardo e a Laura assim com um entusiasmo assim que eu não vejo nem insurreição, nem guerra civil, nem revolução, nem levante popular, absolutamente nada. Ali é o centro do império. Ali não tem as duas condições básicas que Lenin apresentava para qualquer transformação, que é as condições objetivas, né? As objetivas são o fato do assassinato, não são as condições objetivas gerais que levam, por exemplo, o Domingo Sangrento de 1905, demorou 12 anos ainda para que a revolução lá na Rússia acontecesse, né? Que é a miséria, que é a dificuldade, que é o desemprego ao máximo. Essas condições não estão dadas nos Estados Unidos, né? Mas tem as condições subjetivas que são as mais importantes, que é a consciência e a organização, é o partido. Lá não tem partido. Vocês veem os cartazes que eles carregam, que eles ostentam? Fuck ICE, quer dizer, poxa, fuck é uma palavra, é um palavrão. Eu não falo palavrão. Nossas faixas aqui no Brasil não são palavrões, elas são palavras de ordem. Eles não fazem palavras. Olha lá a manifestação, né? Quer dizer, é um povo desorganizado. Então isso aí pode ser chamado de revolta, né? Com revolta você não faz revolução, você não faz guerra civil. Desculpe, Eduardo, não tem guerra civil, né? Não tem, eles não estão armados, esses caras aí. Não há tiros do lado deles, né? Eles só recebem tiros. Então é um povo armado? É um povo armado, né? O maior número de armas per capita no mundo é essa civilização aí, esse país. Mas não há ainda, não tem uma organização assim, eles não estão decretando separação, não estão decretando sublevação contra o aparato central. Eu não estou vendo nenhuma característica que vá levar a nada de guerra civil, revolução, absolutamente, desculpe, mas isso aí vai acabar daqui a 2, 3... Pô, vocês estão esquecendo de Rodney King e outros aí, que 3.000 estabelecimentos destruídos, e nós comentamos aqui com já era Thalita. O que você acredita que pode acontecer, inclusive com a eleição agora de meio de mandato? Sim. Não, a eleição em meio de mandato, ele vai perder a eleição. Eu acho... espera um minutinho, professor, deixa o Edu só complementar. Só para deixar, eu acho que isso é o mais longe que vai chegar. Quando eu falo isso é a guerra civil, é o mais longe. A comparação que eu faria, professor, não é com a Revolução de 17, é com o que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos. É o que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos. Não vai chegar isso, Eduardo. A década de 60 nos Estados Unidos... Não vai chegar isso. Não vai chegar isso, Eduardo. Basta matar uma liderança. O problema é que não tem liderança. Eu acho que aqui o que eles podem conseguir... Mas não vai chegar isso, Eduardo. Não, então, professor, o que eu estou dizendo para mim o limite é esse. E o limite vai levar para uma eleição em que ele vai perder. Não é uma... Sim, mas e ele perdendo? Professor? Ele perdendo, ele já anunciou que vai acontecer. Vão abrir um processo de impeachment contra ele, né? Ele vai perder a maioria ali, né? O sistema eleitoral americano não é o sistema proporcional brasileiro, que é o melhor do mundo. É o sistema distrital puro, é o sistema majoritário. Então se elege lá representante, que é um prefeito, 50% mais um ganha. Então, aí as eleições vão ser plebiscitárias. Muito provavelmente ele perde maioria na Câmara e no Senado.
Então, bom, ele já falou, se eu não fizer tudo o que tem que fazer até novembro, eu vou perder e eles vão abrir um processo de impeachment. 47 presidentes, desde 1778, quando Washington foi o primeiro presidente, nunca foi aplicado o impeachment, né? 2 processos que chegaram perto, que foi Nixon, ele renunciou antes, e 74, né? E Clinton, né? Naquele escândalo da estagiária. Como no primeiro governo Trump chegaram a abrir também, não deu em nada. Ou seja, eles inventaram o sistema de impedimento porque foi o primeiro, digamos, sistema presidencial propriamente, né? Porque o que existia era parlamentarismo monárquico. Então eles inventaram o sistema presidencial com mandato fixo. Mas aí eles tinham que inventar algum mecanismo de, pô, se o cara for muito mal, temos que tirar o cara antes, né, de acabar o mandato. Aí inventaram o impedimento, mas eles mesmos nunca aplicaram isso, né? O Brasil aplicou 2 vezes, que nós copiamos o modelo deles de impedimento, né? Aplicamos 2 vezes, né? Então, ele já está prevendo isso. Não tenho dúvida se ele vai ser impedido, né? Olha, inclusive Donald Trump disse que o governo dos Estados Unidos está revisando tudo após a morte desse enfermeiro baleado pelos agentes federais do ICE em Minneapolis. Numa entrevista, Trump evitou dizer se a ação foi legal e admitiu que a retirada de agentes de imigração da cidade pode ocorrer em algum momento sem prazo. O caso aumentou a pressão por investigação, inclusive entre republicanos, e expôs contradições entre a versão oficial e os vídeos do ocorrido. Nos bastidores, a Casa Branca agora discute o impacto político das operações federais em áreas urbanas. Laura? Eu acho que qualquer exercício de futurologia é complicado. Eu Sim. acho que a gente não tem que dizer o que vai acontecer. A gente tem que pegar e olhar as tendências do que está colocado agora. O que está colocado agora é um isolamento e uma redução do trumpismo ao puro suco da violência. Quer dizer, o que é o trumpismo quando ele foi eleito? Ele foi eleito em cima de uma plataforma que já era supremacista, mas que falava Make America Great Again, Sim. falava em empregos, ele foi reduzido, o puro suco do trumpismo hoje no mundo inteiro é uma coisa só, é violência, ponto. Ele não está conseguindo reverter o grau de pauperização dos Estados Unidos, mesmo a questão das drogas, ele não está conseguindo. Ele está ao contrário, ele ampliou a inflação, ele dificultou o acesso dos americanos a uma série de bens que foram sobretaxados, enfim, e há um descontentamento. Isso é o que está dado para a gente. Ele quer ter como uma consigna fundamental para ele é a questão dos imigrantes. Ele quer jogar Sim. 1 milhão de imigrantes por ano para fora dos Estados Unidos. Está muito aquém dessa meta. Ele ainda não conseguiu. Ele conseguiu metade dessa meta em meio ano e usando de toda essa violência. Para conseguir duplicar a meta e ir para 1 milhão, que era o propósito inicial dele, ele vai ter que colocar muito mais energia. Então, agora, o que eu acho é o seguinte, o que nós estamos vendo é essa degradação. Ele ficando pequeno eleitoralmente. Ele ganhou em todos, vamos lembrar, esse cara, pela primeira vez, ganhou em todos os estados pêndulo, tudo que era difícil, ele ganhou em primeiro turno, ganhou no voto e ganhou nos estados, ele ganhou em tudo. E ele agora ficou pequeno. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, os Estados Unidos, a única coisa que dá pra gente dizer, os Estados Unidos farão uma eleição daqui a pouco, uma eleição em que o presidente da República entra em condições, ele é apoiado única e exclusivamente na violência, mas sem força política, sem mostrar musculatura Sim. e apoios políticos fortes. Ele não tem. Você vê mesmo os heróis do Bang Bang, os heróis... Cadê o Schwarzenegger? Cadê esses caras que sempre levantaram os fuzis? Fuzil mesmo. Fusível é o que queima. Eu também fiz o contrário mais cedo. Que levantavam os fuzis para apoiar os partidos. Não, eles não estão aparecendo. Então, ele entra, ele mesmo, ele entra muito enfraquecido. Ele provavelmente perderá. Isso é o que nós podemos dizer. E isso abrirá uma nova janela de crise.
quer ele cancele as eleições alegando desordem pública no país, quer ele realize as eleições e perca, isso abrirá uma crise, uma nova crise. É até aí que nós podemos chegar. E se abrir uma nova crise com esse cara, ficará claro que vai precisar ter algum outro tipo de rearranjo. É só até aí que nós podemos chegar. Ponto. Sim. O resto, se vai ter uma insurreição armada, popular, se vai aparecer o Lenin americano, eu nunca diria uma coisa dessa. Eu acho que isso aí é a história que vai... Como eu nunca diria, se eu tivesse, quando eu nasci, que ia aparecer um líder como o Lula no Brasil. Aliás, os caras do Partido Comunista ficaram um monte de tempo contra o PT, porque falavam, olha, o verdadeiro partido de esquerda somos nós, os leninistas. Aí o PT pegou e veio e eles tiveram que, ao fim e ao cabo, por quê? Porque surgiu da luta de classes real um personagem absolutamente imprevisível para toda a esquerda. Eu acho que nos Estados Unidos nós temos chance de que aconteça um negócio desse. Surge uma nova coisa. Como surgiu o Chávez na Venezuela, que o Partido Comunista não apoia, é contra até hoje. Enfim, a formação leninista já não é mais... E eu acho que, felizmente, a única explicação para o mundo e para os movimentos sociais. A gente tem outras tantas formas de poder popular que a luta de classes real é que cria. E essa história recente tem nos mostrado, inclusive, que a gente precisa contar sempre com a imprevisibilidade de Donald Trump, né? Que é um ingrediente aí nesse enredo todo. Professor Legene, muito obrigada. A gente continua se falando. Professor, sempre aqui com a gente no Primeira Edição. Um beijo para você. Boa semana, professor. Até quarta. Até mais. Beijo. Até. Amanhã é um bom dia. Amanhã é um bom dia. A gente nunca sabe o noticiário de amanhã, nunca dá para prever o amanhã, mas seria um bom dia para a gente falar um pouco mais sobre como é que os Estados Unidos reagiram às insurreições, não, às revoltas populares do século XX, porque acho que está mais para aí do que para qualquer coisa que a gente viu de maior monta militar, mas teve resultados. Momento história aqui no TVT News. Não, e é um país... recuperando um pouco, porque está acontecendo todo dia, a gente cai no noticiário. Eu acho que isso que o Edu está falando é muito legal, porque a gente trata os Estados Unidos como se todo americano fosse um cara da Faria Lima. Sim. Não, gente. Aquilo lá é um país que tem uma tradição de luta e, aquelas jornadas pelos direitos civis, o Edu conhece muito bem isso e tal. Cara, é um país que tem lutas profundas e arraigadas. Então, eu acho que a gente tem que tratar com um extremo respeito esse povo. Direitos civis, que é o racismo, né, é o nome que eles dão, e Vietnã. Acho que ali tem ali, anos 60 para 70, o que faltaria? Talvez um grande líder, que não existe, sendo morto. Mas a gente pode falar disso amanhã, porque já está chegando meio-dia, né? Exato. Vou dar tchau para vocês e vou terminar com notícia, tá bom? Combinado. Beijo, Laura, Tchau. Edu, até amanhã. Olha só, nesse final de semana, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promoveu o evento O Futuro do Brasil Passa pelo Trabalho, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges, defendeu a criação de uma frente parlamentar em defesa do trabalho ali no Congresso. Quem acompanhou tudo e traz aqui informações para a gente, a repórter Gihanna Rodrigues, ao vivo. Bom dia, Gi! Bom dia, Thalita, Laura, Edu. Isso mesmo, esse evento, né, que afirma que o futuro do Brasil passa pelo trabalho, reuniu mais de 1.000 trabalhadores no sábado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Durante aí as falas, né, tanto o Moisés Celerges, que é presidente do sindicato, quanto o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego, eles lembraram, né, esse ano, por exemplo, aliás, ano passado, está passando rápido, a gente teve a mobilização aí, Congresso Inimigo do Povo. Então, o que a gente precisa? De mais representantes dos trabalhadores no Congresso para pautar de verdade as lutas dos trabalhadores. O Moisés Celerges, né, durante esse evento, o ministro Luiz Marinho, ele reafirmou o apoio dele à pré-candidatura do Moisés Celerges como deputado federal. E o Moisés, ele afirmou que ele é candidato exatamente para trazer os trabalhadores para dentro do Congresso. Vamos assistir aí o que ele falou na coletiva. Eu sou pré-candidato porque eu quero ser, porque esse debate do trabalho é necessário no Parlamento brasileiro. Então, a gente está vivendo temas aí, o governo tem trabalhado em vários setores da economia, questão da reindustrialização, o MIDIC tem feito um ótimo trabalho,
Mas é inconcebível que um país que nem o nosso, por exemplo, a última redução de jornada aconteceu no século passado, de 48 para 44. É inconcebível no país que nem o nosso ter uma jornada 6x1. Então não dá para aceitar isso. E chega a ser vergonhoso, sabe, que o Congresso Nacional não tenha colocado esse tema ainda na pauta para discutir. E como disse o Marinho, pega a questão do imposto de renda, que os trabalhadores agora, no dia 5, vão receber o seu olerite, vão abrir o olerite. E eu vou dizer para vocês, vai ter festa nas fábricas aqui, tá? Eu já estou sendo convidado para ir para umas festas nas fábricas, porque nós vamos comemorar essa conquista. Esse olerite do dia 5 vai ser enquadrado, entendeu? Porque é um dia especial, vai se tornar quadro, Marinho. O pessoal vai fazer isso daí. Entendeu? Mas queremos mais. No ano passado, eu falei com o ministro Luiz Marinho, falei com o presidente Lula, falei com o Haddad. Nós queremos também isenção da PLR, do imposto de renda, na PLR. Por que o cara lá do banco lá recebe os dividendos dele e não paga nada? Por que nós, que produzimos a riqueza do país, temos que pagar imposto de renda sobre a PLR? Então, vai pensando que nós queremos mais, por isso a importância de ter no Congresso Nacional pauta ligada ao mundo do trabalho. Não estou falando de metalúrgico, não, estou falando de trabalhadores de todas as categorias. Para finalizar, Thalita, o ministro, né, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele falou que ele tem sido muito perguntado, olha, ano eleitoral, e aí? Isso é bom ou é ruim para pautar a questão da escala 6x1, do fim da escala 6x1? Ele falou, olha, eu tenho respondido que depende. Se os trabalhadores se mobilizarem, é bom. Vamos assistir a esse trecho do ministro Luiz Marinho. Eu disse que não. Ela pode ser uma grande oportunidade a depender da classe trabalhadora se mobilizar, se organizar e disputar essa pauta. A isenção do imposto de renda, ela não passou por unanimidade no Senado e na Câmara Federal. Essa unanimidade, aspas, ela foi construída a partir da presença das grandes e fortes mobilizações de rua. Então não basta a vontade do governo somente, não basta uma parte dos congressistas ser a favor da pauta. É preciso disputar a pauta. E, portanto, a gente sempre dá mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil: participe, disputa as suas pautas, as suas reivindicações. O empresariado disputa as suas pautas, o agro disputa as suas pautas, o setor evangélico, os vários setores religiosos disputam a sua pauta. E é preciso que os trabalhadores e trabalhadoras disputem a sua pauta. E no caso do imposto de renda, a sociedade brasileira disputou essa pauta e foi o que fez a construção da maioria. E quando uma parte do Congresso Nacional viu que seria derrotado, aderiu, construindo por acordo no processo de votação, dando a unanimidade. Esses são os recados aí, Thalita, do ministro, do presidente do sindicato, com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Gi. Bom trabalho por aí. É isso, eu fico por aqui, pessoal. Aliás, se você está acompanhando no youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir, deixa o seu joinha e o seu like por aqui, tá bom? Antes de ir embora. Eu volto amanhã às 10h30 da manhã, hoje mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição com Dom Ernesto. Fica ligado para se informar, para se atualizar aqui na TVT, tá bom? Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.